Compromisso do canal do Boi com a informação, e a informação ela precisa vir. E ela precisa ser levada do ponto de vista de todos os envolvidos, né, as parciais que nós temos para essa realidade. A moratória da soja, ela significa o seguinte, que toda a situação, área de produção na qual se teve desmatamento na Amazônia, não tem comercialização. O que esses produtores alegam? Que não houve qualquer desmatamento ou incêndio provocado pelo produtor. O que se teve foram limpezas de áreas de capoeira e não desmatamento, e aí houve um registro como se tivessem desmatado, sendo que as áreas de preservação permanecem exatamente iguais. A Biov se manifestou, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais se manifestou e André Nassar conversou com Walter Puga Júnior nos nossos estúdios em São Paulo, conversa que você acompanha agora com exclusividade no Agricultura BR, no Canal do Boi. E a moratória da soja é motivo de discussão em todo o norte do país, tem mobilizado produtores de soja e a acusação é constantemente feita contra a Biov. Eu estou aqui para ouvir o presidente executivo da Biov, André Nassar. André, o que ocorre na questão da moratória da soja, que existe já há muitos anos? Bom, a moratória foi uma política criada em 2006, pelas trades principalmente, não só a Biov, mas a ANEC e outras associações, respondendo a uma demanda de importadores do nosso produto. Os importadores falaram assim, eu não quero mais soja com desmatamento na Amazônia, porque naquela época a gente estava naqueles recordes de área sendo desmatada, convertida, aquela coisa toda. Então assim, houve uma pressão sobre a soja dizendo, olha, soja associada a desmatamento nós não vamos comprar. Dessa forma, as trades no Brasil tomaram a decisão de criar essa política. Essa política começou em 2006, então ela é bem antiga. Ela foi atualizada para 2008 por causa do Código Florestal que foi publicado em 2012. Então, como ela funciona desde então? Ela funciona assim, nós pegamos o dado do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, de desmatamento raso, como a gente fala, ou seja, é identificado perfeitamente com um dado oficial onde houve corte raso, onde foi tirado tudo, foi limpa a área. Se nessa área tivesse sido plantada soja na mesma área e esse desmatamento ocorreu depois de 2008, algumas empresas, as nossas empresas e outras empresas, não vão comprar desse produtor, porque ele plantou soja numa área que foi desmatada depois de 2008. Essa é a política da moratória da soja. A política da moratória da soja, evidentemente, tem uma lista de produtores que não vendem para as nossas empresas, mas ela não impediu a expansão da soja na Amazônia. Quando nós começamos a moratória da soja, lá em 2006, havia 1,5 milhão de hectares com soja na Amazônia. Hoje tem 5 milhões de hectares. Então, assim, a soja continuou crescendo, trazendo desenvolvimento para a região, trazendo renda para os produtores e todos os benefícios que a soja gera. A soja é quase o ouro vegetal nosso, né? Onde ela chega, ela traz desenvolvimento. Os produtores argumentam que eles já cumprem a legislação, né, o Código Florestal, né, as novas normas ambientais. Isso não seria suficiente para mudar essa moratória? Então, qual que é o problema? Assim, nós nunca conseguimos encontrar algo para pôr no lugar da moratória. O interesse em colocar algo no lugar da moratória nós sempre tivemos, como empresas que estão aqui no Brasil e que sabem que que as empresas estão exigindo dos produtores além do que a lei define. De fato, a moratória exige além do que a lei define. Agora, o que a gente vai colocar no lugar da moratória? Porque, primeiro, a gente não pode ouvir só o produtor, a gente tem que ouvir o que o nosso consumidor quer também. E o nosso consumidor, ele quer garantia de que aquela soja, se aquela soja produzida ocorreu em área aberta, não em desmatamento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, há uma discussão no Brasil sobre como separar o desmatamento legal do ilegal. Nós somos o maior defensor disso, nós queremos isso, porque a gente quer falar para o nosso comprador que essa soja,
eu comprovo que ela, se houve abertura de área, ocorreu de forma legal. Mas hoje nós não temos instrumentos para fazer isso. As trades não conseguem levantar, achar essa informação para poder garantir para o nosso cliente que o desmatamento que foi feito seguindo a lei, de acordo com o Código Florestal e de acordo com todas as autorizações que as secretarias estaduais de meio ambiente dos estados da Amazônia exigem. Então a gente está em busca em colocar algo no lugar, mas nesse momento não há o que colocar no lugar da moratória. Os produtores procuram já o governo federal para definir regras, tentam achar uma saída. Essa saída, já que é uma proposta das empresas e uma exigência dos clientes, ela estaria num acordo entre a indústria processadora de soja e os produtores? Nós gostaríamos muito de ter um entendimento com os produtores. A gente gostaria de estar trabalhando esse tema da moratória de mãos dadas com os produtores. Só que os produtores precisam entender o que o nosso consumidor quer. E eles precisariam estar conosco, levando a informação para o nosso consumidor entender, certo? Que essa questão do desmatamento da soja não é uma questão relevante. Por exemplo, não é. Hoje, se a gente pegar tudo que a soja expandiu na Amazônia, apenas 1,5% foi em área desmatada. 98,5% foi em área aberta. Então, o problema do desmatamento da Amazônia associado à soja não existe no Brasil. A gente precisa levar isso junto com os produtores para o nosso consumidor e dizer, consumidor, está aqui, não tem desmatamento associado à soja. Vamos encontrar uma sistemática, certo? Que não puna o produtor e também não impeça a gente como trader de fazer o nosso negócio, porque sem o nosso negócio não tem produção. Uma coisa está associada à outra. Mesmo no Cerrado, hoje, qual é o desmatamento associado à soja no Cerrado? Apenas 7%. 93% da expansão da soja no Cerrado é em área aberta. Então a soja já cresce em área aberta. O que a gente precisa, como o Brasil, é explicar isso para o nosso consumidor de uma forma unida. Bom, você acaba de ouvir o presidente executivo da Biov, a argumentação da Biov de que é preciso urgentemente achar uma saída para essa questão. Passamos o recado, André? Sim, muito obrigado, Walter. Bom, é com vocês em Campo Grande. Está aí o André Nassar, presidente da Biov, conversando com Walter Pulga Júnior, meu colega que mais, em uma entrevista brilhante, conseguiu extrair o que nós precisamos saber aqui, que o produtor rural, o sojicultor lá no estado do Pará precisa saber também. O que a Biov alega, e eu alego oficialmente aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, na voz do seu presidente. Está dizendo o seguinte, primeiro, que reconhece que toda a produção de soja na região amazônica foi em área aberta. Áreas já abertas pela pecuária que começou antes de 1950. Antes de 1950 começou a ocupação lá. Se abriu áreas de pastagem, que é onde está a produção de soja hoje na região norte do país. Apenas 1,5%, estou repetindo o que o Nassar disse agora, apenas 1,5% foi em área desmatada. E isso quem disse foi o presidente da Biov. O que ele está falando também é o seguinte, que o mercado, os compradores, principalmente europeus, eu fiz anotações aqui, principalmente europeus, estão considerando a questão disso estar sendo feito em áreas desmatadas, e eles querem garantias que não. E é por isso que serve a moratória. A moratória basicamente é, se produzir em área desmatada, não vai ser comercializado pelas trades. O que precisa agora, já que a outra parte, né, que representa as trades, que representa os compradores, sabe exatamente que esses produtores não produzem em área desmatada, agora nós precisamos nos alinhar juntamente com o governo, para que se tenha uma regra mais clara em torno de como fazer para mostrar, provar de uma outra forma, que não seja tirando produtores rurais do mercado, mas provar que não a produziu em área desmatada. Porque as nossas leis, a legislação e o Código Florestal brasileiro garantem que não foi feito assim. Os produtores respeitaram. E a própria Biov reconhece que os produtores não produziram em área desmatada.